Pessoal, boa noite. Eu vou iniciar a aula de hoje trazendo uma apresentação da internet que eu peguei e que eu achei bem didático. Essa apresentação inicial trata-se mais de uma revisão sobre os apoios estruturais que nós encontramos nas nossas vigas e que a sua apresentação é de um outro professor, mas vem só para complementar o que nós já vimos nas aulas passadas. Após essa apresentação inicial, que se trata mais de uma revisão sobre os nossos tipos de apoios, nós vamos entrar no cálculo das nossas reações de apoio. Então, o tema principal da nossa aula de hoje é especificamente sobre reação de apoio. Olá, eu sou o professor Félix Barreto. E nesta aula eu vou falar sobre tipos de apoios estruturais no plano. O primeiro tipo de apoio que eu vou falar é o apoio articulado móvel, ou apoio de primeiro gênero. Permite o movimento na horizontal, permite o giro da estrutura apoiada, o apoio articulado móvel restringe o movimento na vertical, portanto, pode gerar uma reação na vertical com o carregamento da estrutura apoiada. É fácil memorizar. Apoio de primeiro gênero, uma reação. Exemplo de apoio móvel em estruturas metálicas. Neste exemplo, temos uma viga apoiada em um pilar através de uma ligação do tipo cantoneira, localizada na alma da viga. Um tipo de ligação que permite o giro da viga. Exemplo de apoio móvel em estruturas de concreto. Situação mais comum em estruturas de concreto pré-moldado. Modelos de apoios do primeiro gênero. Todos esses modelos possuem uma reação. Cabo leve, elo sem peso, rolamentos, balancim, superfície de contato lisa, luva conectada por pino. Vamos ver agora exemplos práticos de apoio articulado fixo. Articulações móveis da ponte Dom Pedro II sobre o rio Paraguaçu, ligando Cachoeira a São Félix, na Bahia. O segundo tipo de apoio que eu vou falar é o apoio articulado fixo, ou apoio de segundo gênero. Esse tipo de apoio permite a articulação, o giro da estrutura apoiada, não permite deslocamento vertical, portanto gera uma reação na vertical, não permite deslocamento na horizontal, portanto gera uma reação na horizontal. É muito fácil memorizar. Apoio de segundo gênero, duas reações. Modelos de apoio do segundo gênero, também chamado de pino liso ou articulação. Articulação fixa da estação Mapocho
hoje um centro cultural em Santiago, Chile, 1912. O terceiro tipo de apoio que eu vou falar é o apoio denominado engaste ou apoio de terceiro gênero. Não tem deslocamento na vertical, portanto tenho reação na vertical. Não tem deslocamento na horizontal, portanto tenho reação na horizontal. E não permite o giro, portanto você tem um momento reativo. É fácil memorizar. Apoio de terceiro gênero, 3 reações. Modelo de apoio do terceiro gênero, também chamado de apoio fixo, possui 3 incógnitas. No exemplo à esquerda, temos uma escada engastada em parede de concreto e à direita, engaste em estrutura metálica. Para a aplicação do nosso exercício, nós vamos pegar uma viga com 2 apoios, um apoio fixo, chamado também de apoio do segundo gênero, e um apoio móvel, chamado de apoio do primeiro gênero. Para o apoio do primeiro gênero, nós temos associado a ele apenas uma reação de apoio, uma reação na vertical, que será VB, e um apoio. E para o apoio do segundo gênero, 2 reações associadas a este apoio. Por estar localizado na seção transversal A da minha viga, a gente tem uma reação vertical VA e uma reação horizontal HA neste apoio. Identificado essas minhas reações nos seus respectivos apoios, a gente vai fazer, na etapa seguinte, a aplicação das 3 equações de equilíbrio da estática. São essas equações que determinam que a minha estrutura permanecerá estática. A gente sabe que do plano, 3 movimentos são possíveis dessa minha estrutura. 2 translações e 1 rotação. Então esses 3 movimentos têm que estar efetivamente impedidos através das minhas reações de apoio. Inicialmente, a primeira equação trata das minhas cargas horizontais, que eu vou fazer o somatório de todas as cargas que estejam atuando na minha estrutura na horizontal, somar e igualar a zero. Se eu fizer uma varredura na minha viga, pegando da minha extremidade esquerda até a sua extremidade direita, a gente percebe que a minha viga tem apenas 2 cargas horizontais, uma proveniente do meu apoio A, que é o HA, e outra de 6 kN. Para o sentido desta minha força na horizontal apontando para a minha direita, eu vou colocar como se fosse uma força positiva. O contrário disto, ou seja, se a carga estiver apontando para a minha esquerda, ela entrará com valor negativo. Com isso, na montagem dessa minha primeira equação, a gente tem que HA menos 6 é igual a zero. Isolando só o termo HA, a gente chega que a minha reação na horizontal é igual a 6 kN. Para a minha segunda equação de equilíbrio, vou somar todas as forças que estiverem na vertical e igualar a zero. Também fazendo uma varredura na minha viga da esquerda para a direita, a primeira força que eu encontro é VA. Lembrando que foi convencionado que todas as forças que estiverem na vertical para cima será positivo, o contrário disso, negativo. Com isso, eu tenho VA positivo, menos 7, menos 9, menos 3. E por último, na minha extremidade, chegando no meu apoio, eu tenho uma reação VB e entra como valor positivo de mais VB. Resolvendo esta equação, eu fico com 2 incógnitas, VA mais VB, igual a 19. A partir daqui, então, vou aplicar a minha terceira equação de equilíbrio. Na aplicação da minha terceira equação de equilíbrio, que é o somatório de momentos, eu tenho que especificar aonde eu vou determinar
os momentos dessas forças em relação à minha seção transversal da viga. Para o exemplo aqui, a gente sempre vai adotar os apoios. No caso, pegamos o apoio A. Ao fazer o somatório dos momentos dessas forças, será convencionado que se essas forças tiverem tendência de giro desse movimento no sentido horário, será positivo. O contrário deste movimento, se for no sentido horário, anti-horário, será negativo. Para a primeira força de 7 kN, eu multiplico pela sua distância até o ponto A. 7 vezes 2, sem tendência de giro positiva. Segunda força, 9 kN. Multiplico pela distância dessa força até o ponto A. 9 vezes 3,5. Tendência de giro, horário positivo. Terceira força, 3 vezes a distância até o ponto A, 5 metros. Tendência de giro positivo. Chegando na última força, que provoca momento em relação ao ponto A, que é a nossa reação de apoio VB. Este VB, a tendência de giro dele, ao contrário dos demais, é anti-horário. Logo, entrará com valor negativo. Percebam que as forças que estão na horizontal, HA e 6 kN, não provocam momento em relação ao ponto A. Pois para provocar momento, eu tenho que ter duas condições satisfeitas. Que a força e a distância não seja zero e que exista que exista a tendência de giro para este momento ser válido. Finalizando, a gente tem então que VB é igual a 10,1 kN. Chamando a nossa equação, que a gente tinha que VA mais VB era igual a 19 kN, substituindo o valor de VB por 10,1, determinamos que VA, que era a única incógnita que faltava para a nossa resolução, é igual a 8,9. Com isso, a gente tem a nossa viga com todo o seu carregamento, inclusive com as suas reações determinadas. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou colocar mais um vídeo do professor Félix na resolução das reações de uma viga. Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente tirar todas as nossas dúvidas. Olá, eu vou realizar exemplos de reações nos apoios em vigas. O primeiro exemplo que eu vou falar é este que tem um carregamento distribuído linear em uma viga e um carregamento concentrado, um apoio articulado fixo A e um apoio móvel B. Um apoio articulado fixo em A possui duas reações, uma reação na vertical RA e uma reação na horizontal, que eu vou chamar também de HA. O apoio B tem somente uma reação na vertical, que eu vou chamar de RB. E agora eu vou observar o carregamento dessa viga. Ela tem um carregamento distribuído linear e um carregamento concentrado. O carregamento distribuído linear eu posso substituir por uma resultante, que é a área deste retângulo que eu estou destacando aí. A intensidade dessa carga resultante é de valor da área desse retângulo. 5 vezes 12 igual a 10 kN. Agora eu vou encontrar onde está aplicada essa carga. Está exatamente no centroide do retângulo. Portanto, na metade de 5. 2,5 para o lado esquerdo, 2,5 para o lado direito. Posso agora aplicar as equações de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a zero, primeiramente. Logo em x eu só tenho menos HA. Logo menos HA igual a zero. Logo HA igual a zero. O somatório das forças verticais também tem que ser igual a zero. Logo, somatório das forças em y igual a zero. Em y eu estimei as forças reativas de baixo para cima, portanto são positivas, mais RA, mais RB, e tem as forças negativas de cima para baixo,
menos 10 e menos 10. O somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Resolvendo a equação, eu tenho que RA mais RB igual a 20. Vou chamar essa equação de equação 1. Agora eu vou fazer o somatório dos momentos igual a zero. Somatório dos momentos no ponto A. Eu tenho a reação RB que dista de A 10 metros e vai girar em relação a A no sentido anti-horário, portanto é positivo. Eu também tenho uma força de 10 kN distando de A 7 metros e vai girar em torno de A no sentido horário, portanto menos 8 vezes 10 negativo. E tem uma força também de 10 aplicada a uma distância 2,5 do ponto A que tende a girar no sentido horário também em torno de A. Portanto, é menos 2,5 vezes 10. Resolvendo esta equação, eu encontro o valor de RB igual a 10,5 kN. Substituindo esse valor de RB na equação 1, colocando este valor de 10,5 aqui, eu vou encontrar o valor de RA. Resolvendo esta equação, eu encontro que RA é igual a 9,5 kN. Encontro assim todas as reações de apoio da minha viga.